A cada 100 pais que poderiam ter direito a uma licença paternidade estendida no Brasil, apenas 13 a utilizam. Isso significa que a maioria dos trabalhadores brasileiros tem no máximo 5 dias para estar com o filho recém-nascido. 5 dias, um número que para muitos soa mais como uma formalidade burocrática do que como um direito parental. Eu sou a Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Hoje eu vou analisar como esse tema vem sendo tratado na legislação, nas políticas públicas e nas iniciativas privadas. E por que a licença paternidade, além de prevista na Constituição há quase 40 anos, ainda não foi regulamentada da forma definitiva e que deveria. A licença paternidade entrou no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 1988, mas foi um direito criado de forma inacabada. O artigo 7º da Constituição assegura a licença paternidade como um direito social do trabalhador. Porém, a duração foi fixada de forma provisória, 5 dias, conforme o ato das disposições constitucionais transitórias. Desde então, o Congresso foi omisso em regulamentar esse direito como uma lei específica. O que era para ser uma regra transitória, temporária, acabou se tornando um padrão permanente por falta de iniciativa legislativa. E assim, a licença paternidade brasileira ficou estagnada em 5 dias. Para efeito de comparação, a licença maternidade foi expandida ao longo dos anos, chegando a 120 e 180 dias, enquanto o direito dos pais permaneceu inalterado. As primeiras tentativas de ampliar a licença paternidade vieram por meio de programas facultativos e não por leis universais. O programa Empresa Cidadã, criado em 2008, é um exemplo. Ele previa inicialmente a ampliação da licença maternidade, mas foi só em 2016, com o marco legal da primeira infância, que o programa passou a incluir os pais, permitindo a extensão da licença paternidade de 5 para 20 dias. Contudo, esse benefício depende da adesão voluntária das empresas. E a realidade é que apenas uma pequena fração das empresas brasileiras participa do programa. Segundo dados de 2019, apenas 13% das empresas elegíveis haviam aderido à iniciativa. No setor público, houve avanços pontuais. Desde 2016, servidores públicos federais também podem ter 20 dias de licença, desde que solicitem dentro do prazo e atendam aos requisitos. Mas foi nas empresas privadas de grande porte que se observaram rupturas mais significativas. Empresas como o Grupo Boticário, Volvo, Siemens, Shell decidiram por conta própria implementar políticas de licença parental igualitária, chegando a oferecer de 4 a 6 meses de afastamento remunerado para qualquer genitor, independente do gênero ou arranjo familiar. Essas decisões, no entanto, são exceções. A esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros continua restrita ao mínimo legal. Um ponto importante dessa discussão é a inclusão de famílias não tradicionais. Pais adotivos passaram a ter direito a 120 dias de licença remunerada após a Lei 12.873 de 2013, garantindo a equiparação entre mãe e pai adotante. Esse avanço foi muito importante, especialmente para casais homoafetivos e pais solos. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão histórica, assegurando a um pai solteiro, servidor público, o direito a 180 dias de licença, o mesmo período da licença maternidade. O tribunal entendeu que o direito é da criança e não do gênero do cuidador. Além disso, decisões judiciais vêm estendendo o benefício a situações como falecimento de mãe no parto, reforçando a compreensão de que negar a licença ao pai nessas circunstâncias é inconstitucional.
No entanto, essas decisões são exceções casuísticas, que corrigem lacunas pontuais, sem resolver o problema estrutural. Empresas progressistas vêm suprindo essa omissão legal com políticas internas, mas a legislação federal continua defasada, incapaz de contemplar a diversidade de modelos familiares existentes. Diante da inércia do Congresso, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós já tratamos de assuntos assim aqui no podcast, como a judicialização da política, onde o STF entrou para tomar medidas que eram muito importantes para a população, mas que reverberavam muito, haviam muitas opiniões contraditórias, e então elas ainda não avançaram no Congresso como deveriam. Decisões como essas não partiram do Congresso. Foram frutos de ações judiciais que exigiram uma resposta da Justiça. Ou seja, direitos fundamentais que chegaram à vida das pessoas pelas mãos de ministros e não de deputados ou senadores. Eu vou deixar o link aqui para que você possa entender um pouquinho mais sobre o assunto. Mas voltando à nossa questão, em 2020, a Central Única dos Trabalhadores ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, alegando que o Legislativo não regulamentou adequadamente a licença paternidade, conforme manda a Constituição. O STF julgou procedente a ação em 2024, estipulando um prazo de 18 meses para que o Congresso aprove uma legislação definitiva. Caso contrário, o próprio Supremo fixará as regras. Essa decisão acelerou a tramitação de projetos como o 3.773 de 2023, que propõe ampliar gradualmente a licença paternidade para até 75 dias e criar um salário paternidade pago pela Previdência, nos mesmos moldes do salário maternidade. Mas até o momento não teve consenso. Enquanto isso, a lacuna legal continua a ser preenchida por iniciativas isoladas, seja por decisões judiciais, seja por políticas internas de empresas. Até julho de 2024, mais de 50 organizações, entre ONGs, institutos de pesquisa, movimentos sociais e empresas, assinaram a Carta Aberta pela ampliação da licença paternidade no Brasil, da coalizão COPAI. A carta propõe, entre outros pontos, a ampliação imediata da licença para 60 dias remunerados pela Previdência, estabilidade no emprego durante esse período e a possibilidade de compartilhamento flexível entre os pais. Esse movimento representa uma coalizão inédita de diferentes setores da sociedade civil, que entendem que a ampliação da licença paternidade não é um benefício adicional, mas um direito que já deveria estar garantido há décadas. Apesar dos avanços pontuais, a licença paternidade no Brasil ainda está longe de ser um direito amplamente garantido. Por isso, é fundamental que trabalhadores, empresas e gestores públicos conheçam as normas e políticas já existentes, como o Programa Empresa Cidadã, as regras para servidores públicos e os direitos em casos de adoção ou ausência materna. A pressão da sociedade civil, as campanhas de paternidade responsável e a atuação de ONGs têm sido determinantes para manter o tema em pauta e provocar mudanças. Mas sem uma legislação clara, universal e definitiva, as desigualdades continuarão. Entender essas normas é o primeiro passo para cobrar de forma consciente as mudanças que o país precisa. Se você precisa acompanhar esses temas que estão em tramitação no Congresso, entre em contato com a Inteligov para entender como você pode ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e ficar pronto para a ação. E não deixe de compartilhar esse programa com quem você acha que precisa entender mais sobre o assunto e ter mais informações para poder agir. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio do Entre Linhas. Até lá!